a Carolina Cavenaghi, que é a CEO da Fin4She, acho que em livre tradução seria uma Finanças para Mulheres, mas é algo muito maior do que isso, né? É um conglomerado, uma iniciativa que junta toda uma rede de mulheres que trabalham no setor produtivo, no setor privado, que ocupam cargos de direção, que galgam, que almejam cargos de direção, mas que são mulheres profissionais. E a Carol criou essa iniciativa. Bom dia, seja muito bem-vinda, Carol. Quero começar a te perguntar um pouco sobre a sua trajetória, como surgiu a ideia do Fin4She e qual é o objetivo. Ai, Carol, tá no mudo. Você consegue desmutar seu microfone, por favor? A gente sempre comete esse erro. Bom dia. Não, tudo bem, eu o tempo todo também. Vai lá. Eu estava aqui super compenetrada assistindo a entrevista anterior e coloquei no mudo para não atrapalhar. Bom dia, agora oficialmente. É um prazer estar aqui, obrigada por essa oportunidade. E sim, a Fin4She é uma plataforma para todas as mulheres. Ela começou com um foco muito grande em mulheres do mercado financeiro, porque a minha trajetória foi toda no mercado financeiro. Eu trabalho há 20 anos, 15 anos eu trabalhei em grandes empresas, bancos do mercado, os últimos 10 anos foi numa gestora de fundos de investimento, e depois do nascimento do meu segundo filho, eu comecei a me questionar muito sobre essa questão das mulheres na liderança desse mercado, e o que acontecia com as mulheres a partir da média gerência, principalmente por questão da maternidade, que muitas mulheres acabavam saindo, fazendo transição de carreira, e resolvi fazer um evento lá em 2019, e dei o nome desse evento de Women in Finance. Esperava cerca de 80 mulheres e aí 800 mulheres se inscreveram para participar. Então eu percebi que existia uma grande vontade da gente falar sobre isso, de mais mulheres se conectarem com outras mulheres, com quem são as lideranças, com áreas de negócio, com possibilidades de carreira. Então a Fin4She ela nasceu desse desejo mesmo de conectar, de fazer, né, algo diferente. Eu acho que era uma vontade muito grande de fazer alguma coisa e eu não sabia muito bem o que, mas eu sabia que eu tinha que fazer. E desde então, nesses últimos 5, 6 anos, eu venho trabalhando com essa empresa, uma empresa de impacto social para a equidade de gênero, trazendo os pilares do evento, que é um pilar de conexão, experiências, mas também educação. Então a gente fala muito sobre programas, incentivos, programa de formação de jovens em situação de vulnerabilidade, raça, banco de currículos, programas de mentoria, tudo que a gente possa de fato melhorar e trazer aí um resultado mais efetivo, mais pragmático em relação a isso no mercado. Ô, Carol, dá uma ideia das dificuldades que as mulheres ainda enfrentam para entrar no mercado financeiro, que continua sendo um ambiente essencialmente masculino, embora muitas mulheres tenham furado essa barreira, mas pelo que eu vejo, até pelos convidados que eu recebo, é muito mais fácil ter um entrevistado homem do que um entrevistado mulher, e principalmente para chegar a posições de liderança. Aí, se você quiser expandir também no mercado financeiro para o setor produtivo como um todo. Eu sempre gosto de responder essa pergunta contextualizando, porque as nossas conquistas também são muito recentes, se a gente pensar, né? Hoje, quando a gente olha para o cenário atual e a gente pensa 30, 40, 50 anos atrás, as nossas conquistas são muito recentes. A lei de igualdade de crédito para mulheres e homens foi em 74, as mulheres foram autorizadas a ter um CPF somente em 1962, e se a gente for pensar talvez nas nossas próprias famílias, mães, avós, era algo como assim, impossível elas estarem no mercado financeiro, trabalhar numa bolsa de valores. Eu costumo assim sempre contar essa história que em um dos programas da Fin4She, uma vez uma mulher falou assim, o sonho da minha avó era ser secretária de um banco. Então a gente tem ali uma história muito recente do ponto de vista de conquistas, e isso com certeza impacta, porque o mercado financeiro, por exemplo, é um mercado de homens, feito por homens para homens. Então a gente nunca teve muito essa noção, assim, né? Eu acho que isso é algo mais recente, que a gente vem pensando estruturalmente quais são as barreiras, o que pode, o que não pode. Então acho que assim, uma das principais acho que dificuldades, eu começaria falando sobre a falta de representatividade. Quando a gente olha as áreas mais de negócios, mesa, operações, são áreas extremamente masculinas, e eu acho que isso já cria uma barreira de esse lugar não é para mim.
né? Com certeza isso acontece. Eu acho que quando a gente traz outra barreira também, eu acho que as mulheres hoje, elas acabam sendo responsáveis por uma economia doméstica, por tarefas culturalmente que foram colocadas, né, para as mulheres, que isso também interfere muito na carreira, a própria maternidade. A gente vê uma crise ali da média gerência que acontece com mulheres, que muitas acabam deixando as suas carreiras ali no meio, na média gerência. Hoje aqui na Femforti a gente acredita que a maior barreira para as mulheres na liderança é a média gerência, não é a liderança em si, porque muitas vezes quando ela chega na liderança, ela continua, mas o problema é passar a barreira da média gerência, e com certeza a maternidade é uma dessas questões, e aí assim a gente pode falar de mais muitas outras, né, como por exemplo, vieses inconscientes, preconceito. Hoje, mais de 50% dos brasileiros têm algum preconceito em ser liderado por uma mulher, inclusive mulheres, não são somente homens, né? Acreditam que homens são melhores líderes, que homens têm mais tempo, que homens são mais preparados, fortes. Então, a gente tem que quebrar todos esses vieses. Então, acho que isso é muito importante, a gente ter essa consciência. Eu acredito muito em pessoas, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande dentro das empresas, das corporações, das nossas próprias áreas de negócios para observar isso e provocar essas mudanças. E como que a gente transforma, como que a gente consegue, de fato, quebrar esses vieses. E aí eu traria, acho que uma terceira barreira, obviamente a gente poderia falar sobre muitas coisas, mas eu falei sobre representatividade, eu falei sobre essa questão, né, da gente quebrar os nossos vieses e preconceitos, e aí eu falo também sobre educação, sobre a gente ter acesso a oportunidades, que isso é muito importante. Aqui na Femforti a gente tem uma preocupação muito grande. Eu acho que hoje, se eu estou aqui neste lugar, nesta hora, falando com você, é porque eu tive muitas oportunidades na minha vida, né? Oportunidade de estudar, oportunidade de acessar pessoas, fazer contatos, fazer conexões. Então, como que a gente também possibilita essas oportunidades para que outras mulheres também acessem esses lugares? Sejam jovens, né, em situação de vulnerabilidade, que possam estudar, que possam entender conceitos de mercado financeiro, por exemplo, educação financeira, e sejam mulheres que estão na liderança e possam exercer também essa rede de relacionamento, de contatos, para serem acionadas quando as oportunidades acontecerem. Carol, a gente tem menos de um minuto. Eu só queria que você, para a gente resumir assim, o impacto. Você tem um evento na semana que vem, que certamente você espera centenas de mulheres, são 2 dias de evento. Fala um pouquinho sobre isso e o impacto que você pretende gerar. Esse evento, eu acho que ele é o grande impacto que a gente faz, porque a gente vive hoje num mundo extremamente tecnológico, né, onde as pessoas estão até com uma questão de saúde social acontecendo, porque as pessoas não se relacionam mais pessoalmente, e esse evento eu falo que é onde a mágica acontece, onde as pessoas têm a oportunidade de se conectar com centenas de palestrantes e conteúdos, mas milhares de mulheres. A gente tem expectativa aí de quase 2.000 mulheres presentes nesse evento, mulheres que são líderes desse mercado, conteúdos que vão falar sobre empreendedorismo, carreira, mercado financeiro, inovação, tendências, e nada substitui esse encontro, né, presencial, essa oportunidade única de viver essa experiência, de se inspirar, de se conectar com outras mulheres e de aprender com mulheres que são referência nesse tema. Então é uma oportunidade muito grande para quem vai ter a sua voz ali no palco, para quem vai poder ouvir, quem vai se conectar com outras pessoas. Então acho que essa é a minha principal mensagem, né? Em um mundo hiperconectado, não deixem de aproveitar uma oportunidade única de estar, de fato, presente e conectada com mulheres incríveis, mulheres que dominam temas e são referência em suas áreas e vão inspirar muito aí todos vocês. E os homens também são convidados. Sempre, né? Maravilhoso, Carol, muito obrigada.